Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com o João Lucas para falar sobre um assunto muito interessante, sobre a questão do generalista, né? Sobre a questão de conhecimento, o que a gente precisa ter de conhecimento. O João Lucas também passou por uma experiência há pouco tempo, né? Eu chamei ele para bater esse papo, porque a gente poder trocar uma ideia sobre essa questão de ser generalista ou ser um especialista, né? Quando é que a gente pode aplicar uma questão ou aplicar outra e qual a importância, né? No nosso mercado de trabalho hoje em dia, como é que as empresas enxergam isso, né? É uma troca entre profissionais da área também, a gente poder trocar essa ideia, tá? João Lucas, pode se apresentar. Olá, muito prazer, gente. Meu nome é João Lucas. Eu trabalho como QA, seja com automação, seja manual. Tenho 12 anos, 12 para 13 anos, e eu me considero um QA generalista, como foi detectado há um tempo atrás. Atuo com diferentes linguagens de programação, com frameworks de automação também, e é isso. Tô aprendendo e pretendo falar bastante sobre essa situação que eu passei recentemente. Ah, legal, legal, porque a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de área de QA, né? E eu passei por um processo bem parecido, e quando eu entrei numa empresa, uma grande empresa de MediaTek, eu entrei como QA, né? Só que, cara, conforme você vai amadurecendo no processo e você vai se aprofundando nas tecnologias, você vai, né, aprendendo novas funcionalidades. Você não fica preso só no QA. Você quer conhecer como é que faz deploy, como é que funciona a infra, como é que como é que você prepara uma aplicação para poder subir, as dependências, né, os microserviços. Então você acaba ampliando o seu conhecimento em várias áreas. Não adianta você Sim, falar assim, ah, não, eu vou testar uma aplicação, mas, cara, eu preciso saber como é que aquela aplicação, aonde que aquela aplicação está, quais são os microserviços que atendem ela, como é que está a rede. Hoje eu estava falando com um amigo sobre banco de dados, né? Eu fiz muitos testes em relação ao banco de dados, a gente via conexões, fiz um teste quando a empresa trocou de HD, das máquinas de HD para SSD, os servidores, né? uhum, O HD dos servidores de HD para SSD. Eu fiz o teste de performance, fiz o baseline, fiz a comparação de performance entre HD e SSD. Então, tipo assim, conexões que você vai fazer o teste de uma aplicação, saber conexões com o banco de dados, se tem cache, se não tem cache, se o cache está funcionando, se não tem cache. Então, quer dizer, você acaba tendo que conhecer um pouco de tudo para poder fazer um bom trabalho. Não adianta você ficar focado só no endpoint, no meu caso, teste de performance. Você bate no endpoint e vê quanto responde, mas e o resto dos multisserviços, né? Das aplicações que estão atendendo aquela aplicação que eu estou batendo, aquele endpoint que eu estou batendo, banco de dados. Então, até para você saber, olha, log, né? Quantas aplicações eu já testei que sim. o log detonava a aplicação no tiro log, né? Então, é, a forma a forma que está fazendo o log às vezes prejudica a performance da aplicação, cara, e acaba que você tem que conhecer tudo. Não adianta você falar, ah, não, só mexo aqui no meu na minha stack aqui, não vou me aprofundar no assunto, como é que está a rede, como é que está o banco de dados, né? Sim, Você tendo que. sim. Eu acho, cara, que essa questão de ser generalista ou ter mais digamos que mais do que um conhecimento padrão para alguma tecnologia específica, vamos supor, em muitos lugares que eu trabalhei, para desenvolvimento mobile, por exemplo, tinha gente que, pô, eu sou especialista em Swift, em iOS, ou eu sou especialista em Android com Kotlin, e é isso. Então, hoje em dia, você pode até perceber, se você fizer pesquisas, frameworks híbridos têm crescido bastante. Então, e por que também? Tudo bem, performa bem e tudo mais, porém, financeiramente falando, cara, é muito melhor para a empresa você ter uma pessoa que faz, um exemplo, um app tanto para Android quanto para iOS, do que você contratar um para fazer separadamente. Então,
Acho que essa questão de, entre aspas, ser generalista nesse contexto aqui tem muito a ver também com o contexto da empresa. Agora, olhando para QA, eu não vejo outro caminho, sabe? Foi até mais ou menos o ponto que eu abordei no post que eu fiz, né? A gente não tem muito caminho. A gente precisa aprender sempre o framework novo, porque ou ele tem uma melhoria em cima daquele antigo, ou ele está cobrindo algo que o antigo não cobria. Ah, e eu sinto, assim, tenho sentido, muitas empresas acabam querendo conhecer o framework novo, sabe? Talvez pelo hype, talvez por, vou, sei lá, tem o Playwright agora, por exemplo. Sim. É melhor, estão falando bem, vou colocar, quero colocar na minha empresa. Então, tem empresa que muitas vezes acaba nem sabendo o real motivo, sabe, daquele framework novo e acaba adotando. Aí fica difícil, sabe? Pô, não, vou continuar como usando Cypress, vendo que a maioria das outras empresas não estão usando mais Cypress. Não, cara, você tem que seguir eu diria que seguir a maré, né? Então, acaba sendo, acho que esse é o caminho da maioria dos QAs. Tem sido o caminho que eu estou tomando. Não me arrependo, mas tem hora que é um pouco cansativo, digamos assim, porque você tem que estar sempre atualizado, porque meio que parece ter uma data de validade, sabe? Tá mudando muito. Uma coisa que eu acho muito legal na questão de ser generalista é por causa do conhecimento. Tipo assim, cara, você acabou de falar de playwright. Eu sei o que é playwright. Então, Uhum. você fala de Cypress, eu sei o que é testar em Cypress, o que é testar em Robot, o que é fazer um teste em Selenium. Então você sabe, assim, numa Sim, conversa, numa troca, a gente analisar por que usar uma ferramenta, por que usar outra, o que tem de bom em uma, o que pode ter déficit técnico em outra. Então você faz uma análise, você fala assim, você falou agora do Playwright, cara, eu consigo testar 3 tipos de browser ao mesmo tempo num teste. Eu não preciso criar um teste, como você falou, um teste para iOS, um teste uhum. para Google, um teste para Firefox, ele já faz os 3 testes ali, você roda um teste, ele já faz o teste dos 3 browsers ao mesmo tempo, entendeu? Existe uma evolução constante, a gente nunca, tecnologia, a gente não fica parado, né, em momento algum, a gente está sempre evoluindo e a gente está sempre precisando conhecer tecnologias, né, se atualizando e melhorando e você acaba conhecendo um pouco de tudo, não tem jeito. Né? É, Você trabalha com uma área específica de mobile, né? O João Lucas conhece mobile. Eu falando um teste, eu não entrei muito nessa área de mobile, eu testo muito API, muito web, né? No seu uhum. caso, você já testa mais mobile. Isso são coisas que diferenciam o Ricardo do João. Só que a gente acaba conversando sobre tecnologia, você falando do Playwright, eu conheço o Playwright e a gente vai trocando conhecimento, né? Você não pode ficar preso Sim, numa tecnologia. Você fica realmente sim. ultrapassado. E tem a ver também com a questão de demanda não só do mercado, mas eu diria que demanda local. Sim. Recentemente eu tive uma conversa com uma pessoa onde eu trabalho e o meu time, como eu sou QA lead do time, a gente vai precisar trabalhar e começar a estrutura de teste de API, né? Só que aí você vai pensar, pô, teste de API, eu posso usar Supertest com JavaScript, eu posso usar o próprio Cypress, eu posso usar o Playwright, posso usar PyTest com Python, enfim. Sim. Tem várias abordagens, digamos que amigáveis ou até mais conhecidas pelos QAs, onde você vai encontrar curso, onde você vai encontrar conteúdo para estudar. Porém, no meu contexto, e eu conheço pessoas que já passaram por situações parecidas, não, eu vou ter que usar a mesma linguagem de programação que os desenvolvedores estão usando, que é a stack do time. Então eu vou me obrigar a aprender coisa nova. Por quê? Porque é a demanda do meu time. Nem Sim. sempre eu vou ter a escolha de, eu quero usar esse framework aqui, eu quero usar essa linguagem de programação aqui. Não, as coisas não funcionam assim. Então, isso, eu diria que o tempo acaba, uma vez que você é QA, né? Eu acredito que esse ponto de generalista também não funciona 100% igual para QA
E para dev, acho que isso pode, sei lá, talvez ser um pouco menor para desenvolvedor, Sim, mas para QA a gente não tem caminho, a gente não tem outro caminho. Então, se você começa hoje como QA aprendendo Cypress, provavelmente daqui 10 anos você vai ter aprendido 10 frameworks e você vai estar na minha pele que ouviu que você é generalista, porque você não teve outra escolha e teve que aprender. Então, enfim, eu acho que não tem muito o que fazer. A gente tem que aprender, porque a empresa demanda, a empresa que você tiver, o mercado demanda, e é aquilo, né? Conhecimento ninguém tira da gente. Então, não, eu inclusive gosto de situações assim, onde pô, posso aprender coisa nova, maravilha, cara. Vai agregar para o meu currículo. Pode ser que tenha gente que, pô, mas você não é especialista em nada, mas olhando para profissional de QA, eu acho que isso inclusive soa como elogio, sabe? E você tem ali um background grande sim, de de skills que, pô, conhecimento. se aparecer É, uma vaga com JavaScript, eu posso trabalhar porque eu tenho esse conhecimento. sim. Se for C Sharp, pô, já trabalhei com C Sharp também, sabe? Então isso tem um lado positivo também. Sim, tem. Eu vou te contar um pouco da história que eu vivi esses últimos 13 anos. Eu trabalhei em uma empresa grande que a maioria das aplicações, não vou falar 100%, mas boa parte, eu estou retornando daquele assunto do Java, né? Porque o pessoal usa muito aquela questão do modismo do que está no hype na questão Uhum, da onda ali. Então, a linguagem do momento é JavaScript, aí faz JavaScript, aí quer fazer tudo com JavaScript. Aí faz Python, faz com Python. Aí faz agora Go, aí faz com Go. Então, vai modificando de linguagem de programação. Então, uma empresa bem estruturada, ela vai tentar manter uma estrutura linear de programação. Então, assim, existem aplicações que a gente chama de legado que trabalha com Java. Porque Java é uma linguagem robusta, uma linguagem segura, né? Então, as grandes empresas trabalham com Java por causa da segurança, né? Que te proporciona pela linguagem. Aí você pega uma linguagem que é acadêmica, que é o Python. A uhum, empresa toda trabalha com Python. Eu passei por um processo, um teste de uma aplicação importante, a empresa toda trabalhava com Python. Aí eu fiz um teste que não estava mais escalando, onde a gente não conseguia mais atender, precisava atender muito. Ela não estava escalando, não adiantava botar mais máquina, não botava escalar horizontalmente, verticalmente, a gente precisava de performance da linguagem. Então foi uhum, feito um teste de Python e foi feito um baseline em Python e foi feito um teste. O desenvolvedor passou tudo para Go e a gente fez uma comparação dos resultados da aplicação em Python e em Go. E quando o Go performou muito mais do que conseguiu performar mais do que o Python nessa situação, a empresa abriu um precedente para usar o Go por causa dessa questão. Eu fiz um teste em Python e precisou fazer de uma linguagem que performava mais e passou para usar Go. Né? Então abriu-se o precedente para os desenvolvedores usar uma linguagem diferente do Go. Então isso abre o precedente e a empresa toda começa a se adequar àquela linguagem porque performa mais. Você tem que aprender. Você acaba sendo obrigado a, a procurar uma linguagem de programação que performa mais e atende mais. Então não adianta, você acaba tendo que sim, aprender, né? sim. Eu ia até colocar um ponto, cara, que um outro ponto super positivo de você ser generalista, né? Então, para mim, na minha cabeça, generalista no nosso contexto é uma pessoa que conhece de muita coisa. Sim, Talvez não é tão aprofundada sim, em todas elas, talvez sim. não. Tem gente que consegue, né? Não vou falar que É, não. Mas um ponto positivo é que eu acredito que isso traz opções para o profissional se destacar. O porquê? No meu contexto, por exemplo, eu entrei dentro de uma empresa que não tinha nada. Então, vamos ir para o lúdico. Cara, se você vai é, trocar um pneu de um carro, você tem ali uma maleta de ferramenta, só com uma chave de fenda, você não vai conseguir trocar o pneu do carro, entendeu? Agora, se você, pô, tem lá um macaco, tem a chave de roda, você tem um alicate para cortar alguma coisa,
você vai conseguir entregar aquilo que você precisa com qualidade. Então, no meu caso, eu tinha opções para mostrar e inclusive para defender o porquê do uso daquilo, sabe? Então, quando você vai com uma opção só, vamos supor que a pessoa tem um conhecimento profundo, tá? Vamos fazer um comparativo então. A pessoa tem conhecimento profundo em Robot Framework. Sim. Beleza. Então ela conhece um pouco de Python, conhece bastante do framework Robot. Legal, bacana. Isso foi uma coisa que eu ouvi uma vez, tá? Tal linguagem não faz parte da stack da empresa. Então, pô, se a pessoa chega e, ó, conheço muito de Python e de Robot, e eu acho que, pô, se a gente fizer aqui automação web, mobile e API com Robot vai ficar perfeito. Não. Não tem como porque não faz parte Da da stack da stack. empresa. Então você já não tem outra opção para apresentar, entendeu? Você vai ter que sair literalmente da casinha, você vai ter que literalmente é, aprender coisas novas e dependendo, vamos supor que seja um processo seletivo, você não vai avançar. Você não vai avançar porque você não tem outra opção para fornecer, inclusive para os entrevistadores, para o cliente final, porque eu reparo que muitas, principalmente vaga gringa, tá? A galera pede mais de uma linguagem. Então, eu vou iniciar num projeto daqui uma semana, um projeto onde eu vou precisar trabalhar com Python e TypeScript, porque para web, o pessoal vai utilizar TypeScript e TypeScript. Playwright, e para parte de back-end vai ser PyTest e o Python. PyTest. Então, pô, sabe, se eu não tivesse conhecimento. Aliás, se eu tivesse conhecimento só em TypeScript, que é o que eu tenho realmente mais tempo de bagagem, eu provavelmente não conseguiria a vaga. Eu provavelmente não conseguiria explorar mais projetos do que a stack que eu trabalho atualmente, sabe? Sim. Então, eu acho que esse pontinho de você agregar mais conhecimento, agregar mais bagagem para sua carreira, vai chegar uma hora que vai valer a pena, sabe? Que você talvez pegue cargos mais altos, que você precise tomar decisões estratégicas, você vai estar embasado com mais opções, sabe? Pô, é muito melhor você ir num restaurante e ter um cardápio com diversas opções Opção. boas, que você sabe que são boas, do que com um prato único, sabe? Que você não tem certeza que vai ser bom. Mesmo que seja bom, uma hora você enjoa, uma Enjoa. hora não faz mais sentido para você, uma hora você está de dieta e não pode mais comer aquilo, por exemplo, sabe? Então, eu acho que tem esse lado aí vantajoso em você ser generalista, em sempre pegando mais conhecimento e, sei lá, se manter atualizado, sabe? É o canivete suíço, né? Você tem o canivete Exato. suíço que você tem tudo que você precisar tá ali dentro daquele do canivete. Você pode usar o que você precisar, ele vai estar ali para te atender, né? Então é muito por aí. Você tem opções de realmente você ter conhecimento, acaba abrindo teu leque, né? Abrindo possibilidades. Você não fica limitado, né? É verdade. Cara, e até um ponto que eu pensei agora. É muito engraçado como tem pessoas que enxergam isso de forma negativa. Para mim não faz sentido algum, inclusive, isso ser negativo, pelo menos para QA. Porque pensa, se você tem uma pessoa que, cara, conhece de 3 a 4 frameworks para web. Eu conheço 4. Cypress, Playwright, Selenium e WebDriver IO. Cara, se você raciocinar, aquela pessoa que tem aquele conhecimento, ela teve que sair do zero e aprendeu algo novo, Sim. sabe? Então ela teve a resiliência de aprender aquilo do zero. Então ela minimamente tem uma questão lógica boa, ela consegue, sabe, extrair conhecimento novo, ela consegue deixar de fazer o que ela estava fazendo antes para começar algo novo que vai tirar ela da zona de conforto. Então, de uma, cada vez que eu estou falando mais aqui, não faz sentido algum isso É, ser é considerado extremamente negativo, sabe? positivo, ainda mais que você hoje tem facilidade de você aprender qualquer coisa, né? Você quer aprender um framework, você tem a documentação, se você tem a documentação, hoje você tem inteligência artificial que você
que você busca ali pelo assunto, você consegue desde a instalação até a criação de um script, executa um teste, é, vai olhar a documentação, vai olhar o que você pode. Eu fiz isso com o Cypress, né? Vou fazer uns Uhum. testes, tem o Cypress Request, você consegue fazer request dentro do Cypress. Não é só o teste automatizado ali, acessando do browser, eu posso fazer um request dentro do Cypress. Então você vai, dentro de uma ferramenta, você ainda pode explorar bastante recurso, entendeu? Eles estão fazendo muito isso com os frameworks. Você pode automatizar, mas você pode utilizar um request dentro do Cypress também. Então aumenta o leque, né? O Hobbit é a mesma coisa, você pode explorar coisas que uma ferramenta às vezes atende bem, a outra não tem. A questão da linguagem, você falou do Hobbit com Python, tem isso, essa relação Python com Hobbit, o JavaScript com o Cypress, né? Uhum. É, a gente falava assim, essa empresa que eu trabalhei trabalhava muito com Python. Então vamos fazer assim, nos testes de performance, eu trabalhei com uma ferramenta que era, era muito performática há 10 anos atrás. Quando implementou HTTPS e, e acabou prejudicando, porque quando o HTTPS puxa muito de processamento, essa ferramenta acabou ficando obsoleta. E a HTTP Uhum. 2.0, né, acabou ficando obsoleta, porque não dava mais. A stack da empresa era Python. Vou usar Locust? Não, Uhum. pô, Conheço. não, Locust é uma ferramenta boa e usa Python também. A gente Sim. estava estudando sobre o K6, K6 usa JavaScript. Cara, a aceitação do K6 foi enorme, porque assim, usa JavaScript. Então todo desenvolvedor já tem o conhecimento de JavaScript. Né? Ao invés de dizer, não vou usar Python porque a stack da empresa era. Vou usar Locust porque a stack da empresa é Python. Cara, quando implementou o K6 na empresa, os testes de performance com o K6, foi ótimo, porque as pessoas, os desenvolvedores têm muito conhecimento em K6, embora desenvolva em Python, embora desenvolva em Go, na maioria das aplicações, os testes, quando ia preparar os scripts para os testes, usava JavaScript, cara, o pessoal se amarrou, entendeu? Então foi versátil, né? A curva de aprendizado foi muito baixa e a implementação foi muito rápida. Num segundo foi evoluindo e ganhou espaço. A gente fez testes com aplicações que atendem 42 milhões de acessos por minuto com K6. Entendeu? Então foi bem Animal. legal ter essa experiência. Animal. É. Cara, até um- um- uma contrapartida desse contexto também. Eu falo de ser generalista, mas eu não descarto o fato da pessoa, de certa forma, precisar ser, não necessariamente especialista, mas boa em pelo menos uma ferramenta, pelo menos um framework, sabe? Em você, eu diria porque assim, no final das contas, eu vou olhar para automação, tá? Se você trabalha com web, mobile e API, e você é bom, muito. Não, vou tirar API do contexto aí. Mas web e mobile. Cara, se você é bom com web, a gente está falando de teste front, sabe? Sim, Na prática, você pode ter uma abordagem parecida para as duas camadas, porém, cara, você vai ter uma tratativa diferente, porque é um framework diferente, talvez seja uma linguagem diferente, mas mesmo assim você consegue se adaptar mais facilmente do que você ter um conhecimento muito raso em várias coisas. Então, eu recomendo, em 2018, eu trabalhei numa empresa que conversava com uma menina que eu falava isso para ela, meu, tenta pelo menos essa que a gente está trabalhando aqui, você ter um domínio, você ler documentação, sim. você se aprofundar minimamente no tempo que a gente está trabalhando aqui, e depois você aprende é, os novos que forem surgindo e tudo mais. Então, para você de repente ter uma transição para um framework novo, para uma linguagem nova, eu acho muito interessante a pessoa ter um conhecimento bom, sabe? De bom para
assim, muito bom para você ter facilidade e para você conseguir transicionar mais facilmente entre os frameworks, entre as linguagens, porque se você tiver muito raso ali, eu acho que é um pouco mais dolorido, sabe, para você ir aprendendo. Aí no final das contas você não aprende um nem outro. Ah, Então, sim. pelo menos um, sabe, para você fazer esse caminho aí que o tempo acaba exigindo da gente. Eu acho que se você tiver conhecimento mais aprofundado em um dessa parte aí de automação, eu acho que já ajuda e muito para você ser um profissional generalista de qualidade mesmo, sabe? Sim. Eu estava falando de teste de performance, eu fiquei muitos anos fazendo teste de performance e o ano passado eu vi que, cara, assim, a maioria das empresas já sabe, tem uma limitação ali de request, já sabe qual é a sua limitação, não aborda muito o teste de performance, embora Uhum. o teste de performance tenha uma abrangência em relação a carga, estresse, a questão de testes de regressão. Você pode aplicar teste de regressão usando o teste de performance também, tá? Eu já fiz isso muitas vezes. Uhum. Você acaba tendo esse conhecimento, né? Então você vai se aprofundando numa linguagem, né? Numa ferramenta. Se eu ficasse só no teste de performance, vi que o mercado não tava forte para teste de performance. Então, tipo assim, eu tive que abrir meu leque. Né? Vou Sim. ficar no teste de performance o resto da vida? Não, eu tenho uma bagagem muito forte de teste de performance, mas eu não posso me limitar. Né? Vou É, ter que abrir o leque. Cara, o mercado está pedindo testes automatizados. Vou falar que não, vou falar assim, não, vou ficar aqui. cara. Por exemplo, o tipo de teste é muito também da empresa, cara, do nicho da empresa. Sim, Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que o foco era, no começo era web, beleza, e tinha um aplicativo, mas não era o foco ainda. Chegou um momento que a prioridade virou teste de performance. Usei o JMeter na época. limita. Cara, aí, por exemplo, você vai deixar de ter um conhecimento e perder uma vaga? Porque beleza, hoje você está usando só já, teste de performance, por exemplo. Ou no meu caso, eu estou bem focado em mobile hoje em Sim, dia. Cara, se me mandou embora e eu não tenho nenhum outro conhecimento, não é todo produto que tem um aplicativo. sim. Não é todo produto, não é toda empresa que tem um produto, cara, de um porte super necessário para você colocar um teste de performance. E nem toda empresa quer que isso seja feito. Tem isso também, tem empresa que não Ainda quer, tem tem empresa isso. que, pô, não é o momento, a gente É, não quer medir isso agora, a gente quer ver as coisas funcionando, depois a gente pensa em performance. Ah, aplicativo tá bem mais ou menos, a gente não quer teste de mobile, a gente quer só a nossa plataforma web. Entendeu? Então, se você, pô, putz, cara, eu sou muito bom em mobile, cara, você não vai ter essa vaga. Então, pô, vou te dar um exemplo. Aí eu, aí vou entrar no outro nicho agora da parte de você ser mais generalista. Cara, a mesma coisa para nicho de empresa. Eu trabalhei em 3 ou 4 empresas financeiras, por exemplo. Cara, se você também fica trabalhando só em empresa financeira, se chegar uma empresa de games da gringa, da EA Sports, por exemplo, te pagando US$ 8.000, você não vai poder ir, por mais que você tenha um inglês fera, sabe? Você não vai poder ir porque você não tem experiência com games. sim. Então, tem isso também da questão de nicho, sabe? Pô, se você puder explorar, cara. Pô, apareceu uma vaga aqui muito bacana, com a tecnologia que eu conheço, mas é um produto totalmente diferente. Cara, vai, aprende. Isso uma hora na frente vai te ajudar. Eu falo isso porque eu passei muito por isso, sabe? De uma empresa muito bacana me chamar, justamente pela experiência que eu tive, sabe? No meu caso foi com a parte financeira, então eu tive experiência com carteira digital e tudo mais, e chegou, na época eu trabalhei no PicPay, eu fui contratado pô, justamente pela experiência que eu tive com a parte financeira, então foi um up para o meu currículo, uma empresa do tamanho do PicPay. Então tem isso, não é só stack, não é só automação. Vamos olhar aí para o lado de ferramenta de Scrum, por exemplo, cara. Sim. Pô, você não tem que saber só Scrum, sabe?
na prática, não é toda empresa que usa Scrum. Pois é. Cara, eu trabalhei numa empresa da Bulgária uma vez, uma época, foi ano passado, inclusive. Cara, era tudo largado num board, assim, Kanbanzão puro, meio que cada um que se vira, puxa sua tarefa, entendeu? Agora não, você fica ali no quadradinho, Scrum, cerimônia, sabe? Nem todo lugar é Daily. assim, tem lugar que não vai te dar tempo, não. Igual eu diria aquele meme, né? Sem tempo, irmão. Tem lugar que não vai te dar esse tempo, sabe? Então, você sair da caixinha para ferramenta, para produto, para nicho diferente, para um olhar diferente do mercado, isso você só consegue tendo as experiências. Então, o que eu diria para quem estiver assistindo, ou quem for assistir, é que se realmente pudesse arriscar, conhecer um produto novo, conhecer uma linguagem nova, ser generalista nesse ponto, eu recomendo 1000%, que eu acho que não é perca nenhuma, sabe? Só agrega, inclusive, pro currículo. Eu falo isso por experiência própria. Não, é verdade, verdade. Você está falando de frameworks, você sabe da lógica, eu vejo isso muito com as linguagens, né? Eu Uhum. estava preparando o curso de Python, depois fiz de JavaScript, agora estou mexendo com Java. Eu estou sendo bem provocativo com Java, porque no Brasil não existe uma cultura muito forte. Então, quando fala. Aqui, o Primo Dev estava falando isso, né? Quando você fala Uhum. em Java, todo mundo torce o nariz. Ah, porque é difícil. Ah, porque é verboso, né? Sim, Coloca um monte de defeitos. Cara, mas você já sentou ali, já viu como é que funciona, já instalou, já escreveu alguma coisa? E o que ele comentou, eu falei assim, cara, o pessoal no Brasil realmente vai muito pelo o que está surfando, né? Ah, tá usando uhum. JavaScript, tá usando Python, tá usando Python. Ah, tá usando Go, vai para Go. Aí fica variando, né? Lá fora o mercado é muito forte em Java, porque é Sim, uma linguagem robusta, uma linguagem segura. As instituições mais de banco, todo mundo usa Java, muito Java. Né? Eu falei com um amigo que da Holanda há pouco tempo, ele falou, Ricardo, no Brasil, o pessoal, quando fala em Java, o pessoal torce o nariz. Aqui fora, todo mundo usa Java. Todo mundo tem que saber programar Java. Não tem esse negócio de JavaScript, de Go, uhum. de Python, entendeu? O pessoal prefere o Java porque é mais seguro. Então, usa-se o Java. Então, tem que abrir o leque. Não adianta você Sim, falar assim, ah, não, João, a empresa só trabalha com Python, vai ficar só com Python. Ok, a empresa trabalha com Python, você tem que se adequar, não tem jeito. Você tem que se adequar à stack da empresa naquele momento. Né? Você tem que trabalhar do jeito que você falou, ah, Ricardo, vou pegar um projeto novo que vai precisar de uma coisa nova. Você vai se adequar para poder atender os requisitos, né? Atender o teu projeto. Mas isso não te impede de você aprender outra linguagem. sim, E daí sim. vai embora. O Miguel até comentou aqui que o Selenium é muito requisitado e sobre ser interessante aprender Java. Esse seria um exemplo, cara, que eu consideraria como uma stack coringa, sabe? Para o que hoje em dia ser bom, ser realmente bom naquilo. Cara, se você hoje é muito bom em Selenium com Java, cara, tem vaga a rodo. Assim, eu mesmo já tipo, dei bypass em algumas vagas, porque eu não sou o cara de Selenium nem com Java, sabe? Poderia tentar? Poderia. Mas não é uma stack que na época me agradava. Mas, cara, se uma pessoa é boa nisso, pô, pra ela ir pra um Cypress da vida, mamão com açúcar, sabe? Rapidinho. Né? Porque, sabe, Selenium acaba sendo um pouco mais antigo, então tem muita coisa que, pô, no Cypress foi resolvido, no Playwright foi resolvido. Então, por ter muita vaga, também é um caminho, sabe? É, por exemplo, o QA, cara, seria interessante você ser especialista em Selenium com Java? Eu acho que até certo ponto sim, porque sempre que tiver uma vaga onde necessite de uma pessoa com muita experiência em Selenium com Java, você vai ser a pessoa certa. Então, eu penso assim, pode ser um tiro certo, sabe? Eu já vi vaga pra gringa mesmo, pagando muito bem, sabe? Coisa de 5 6 mil dólares. Não estou fazendo merchan, nem sou nem coach dessas coisas, mas eu vi muita vaga assim. Recebi, inclusive.
Mas também eu senti que essa stack diminuiu, sabe? Então tem os dois lados. Pô, quando vem o novo, a gente talvez perca um pouco de espaço A pro novo, tendência é. sabe? Mas aí, por exemplo, tem o outro lado da moeda. Pô, COBOL. Quem trabalha com COBOL hoje em dia? Linguagem para banco. Cara, não faço ideia do salário de quem trabalha com COBOL. Mas deve ser um absurdo, porque são poucos, sabe? São poucos no mercado. Provavelmente são as pessoas mais velhas, né? Talvez. Então é um caminho também de você seguir uma stack mais tradicional, só que está aberto para essas atualizações, para essas opções novas. O ponto é, nem todas as opções novas são boas, né? Também não são, como posso falar, o certo para o nosso contexto. Eu falo isso porque, por exemplo, tem uma ferramenta para automação mobile chamada Maestro. Cara, eu fiz uma POC com ela e tudo mais. Só um exemplo rápido. E, cara, ela é bem limitada, sabe? Ela não tem integração com CI/CD. É... Cara, até a época que eu vi não tinha. Então, pô, por um contexto real de uma empresa ali onde você precisa entregar uma esteira, sabe? Então tem isso, não tem como você ser especialista em maestro, por exemplo, porque não vai ser suficiente para todas as empresas. Então, sabe, é uma opção boa? É, porque uma amiga minha trabalhou alguns meses, se eu não me engano, um ano, recebendo muito bem por uma empresa do exterior, trabalhando com maestro, até o pessoal ver que não era a melhor ferramenta, sabe? De repente não bateu com a expectativa deles. A Só que limitação. aí, nesse um ano, ela colocou o dinheiro no bolso, né? Sim, Então, são esses pontos, sabe? A gente sempre pode tirar algo positivo, aprendendo coisas boas e, cara, coisas ruins, ferramentas ruins também que talvez a gente nunca mais use, mas de alguma forma te trouxe um retorno financeiro, te trouxe conhecimento, porque você teve que aprender aquilo. Cara, e quem sabe em algum outro momento, pô, preciso de alguém que tem experiência com maestro. Ah, se tiver 10 pessoas numa sala de entrevista e você for a única que entende daquela ferramenta, eu tenho certeza que você vai ser a mais bem vista ali. Então, esse é um dos pontos, igual a gente falou no começo, conhecimento ninguém tira da gente, né? sim. Então, se você aprende algo no meio do caminho, por mais que não seja de mercado, por mais que, sei lá, a comunidade não tenha adotado, vai ser um conhecimento e ninguém vai te tirar. Em algum momento eu acredito que isso possa ser aproveitado, sabe? Sim. Falando em pontos positivos, né? Os prós de ser um generalista de teste, né? A gente levantou alguns pontos, uma visão ampla do projeto, né? Um generalista entende várias partes do sistema, entre front-end, back-end, APIs, banco de dados, o que ajuda a identificar problemas de integração e a pensar em cenários mais complexos, como eu tinha falado, né? Você vai fazer um teste de performance, você precisa testar. Geralmente a gente testa em back-end, nem chegava a testar front-end, né? Mas É, os testes automatizados com front-end. Back-end, APIs, banco de dados, os microserviços, né? A versatilidade na equipe pode atuar em diferentes frentes, testes funcionais, testes automatizados, testes de segurança, performance, usabilidade, etc. Isso é muito valorizado em times menores ou ágeis. Né? Você tem um time ali que tem vários conhecimentos, pô, facilita, né? Acaba se completando, né? Facilidade de adaptação. Você quer complementar, João? não, não, não. Facilidade de adaptação, com conhecimento mais horizontal, é mais fácil se adaptar a novos contextos, tecnologias ou ferramentas, que você havia comentado. Né? Uhum. Maior colaboração com outras áreas, facilita a comunicação com desenvolvedores, analistas de negócios, DevOps, design, etc. Por ter uma noção geral dos processos. Isso eu vi muito. Quando eu pegava um teste, eu já tinha um skill de chegar, cara, olha só, a aplicação tem banco de dados, tem isso, tem log, então eu já pegava e eu já sabia os pontos,
né? Então fica fácil conversar com o desenvolvedor, olha, como é que está o log, tá desse jeito, tá daquele jeito, né? Você vê a aplicação, você não precisa nem estar ali se aprofundar no código, mas saber como é que alguns padrões estão sendo resolvidos. Cara, eu já vi isso num projeto e isso foi gargalo. Cara, Sim, dali você já matou. Poxa, Ricardo, pois tá assim mesmo. Vamos testar? Vamos testar e ver como é que funciona. O log tá pesado, desabilita, né? Modifica o log. Então, fiz muito teste com balanceador. Então, formas de balanceador. Cara, esse formato de balanceamento tá dando problema. Vão testar outras formas. Eu fiz testes com formatos diferentes de balanceamento para poder analisar performance, entendeu? Então, cara, eu uhum, já tô sabendo o que está acontecendo, né? sim, E isso vira sim. histórico pro cara de DevOps. Cara, olha só, fiz É, um teste na aplicação tal, eu vi isso, isso, isso. Essa sim. comunicação fica fácil. Cara, e esse ponto 4 aí, sobre colaboração, tem muito também o ponto da gente fala muito sobre o QA demonstrar e entregar valor pro time, para a empresa em si, né? Então, cara, o fato de você ter ali a capacidade de conversar com alguém de produtos, cara, e ter uma conversa legal, de você entender sobre Scrum, por exemplo, sabe? Então você sabe que você pode ser um ponto de apoio. Cara, se você for. Aí entra até uma discussão, né, recente, galera. Ah, mas QA não tem que codar, QA tem que Sim, codar. Cara, se você for uma pessoa muito técnica, você agrega sim, valor com os desenvolvedores, cara. Eu já fiz, tipo, já trabalhei com um time onde eu abri a PR para adicionar os meus IDs na aplicação mobile. É, eu já abri PR corrigindo bug, por exemplo. Então, aí é como a gente passa, sabe, o nosso valor para a empresa. Pô, vai chegar uma demanda nova, você pode ter certeza que vão ter mais confiança no time de que, pô, você consegue criar uma pipeline sozinho? Cara, sabe, eu acredito muito que isso gera um valor absurdo pro time de QA em si. Aí olhando mais pro lado individual, eu acho que aquele QA que tem esse tipo de colaboração com as outras áreas, cara, ganha um espaço muito aberto para você poder galgar cargos maiores, de você ser uma pessoa de confiança e falando até em dinheiro, né? Você ter um salário de repente melhor, de acordo com o tempo, justamente por essa possibilidade de ser uma pessoa mais colaborativa em diversas áreas. sim. Eu lembro um caso que eu fiquei extremamente espantado. Eu estava fazendo. Eu tinha uma aplicação na empresa que eu trabalhava que eu chamava de testes periódicos. Todo mês eu tinha um baseline e todo mês eu rodava aquele teste de regressão para saber se as atualizações que o pessoal tinha feito, as tags que o pessoal tinham subido, o que tinham modificado no projeto tinha causado algum impacto no atendimento, né, na performance e no tempo de resposta. Então todo mês eu fazia esse teste manualmente, eu já tinha um anual dos 12 meses, todo mês eu ia ali fazer aquele teste e verificava se estava dentro do padrão ali. Uhum. Aí teve um dia que eu fui fazer um teste e a pessoa que era responsável pelo banco de dados dessa aplicação estava do meu lado ali, estava batendo papo. Aí eu falei assim, tô fazendo teste na aplicação aqui, mas está dando um problema aqui. Eu vou ter que pedir lá pro pessoal da aplicação verificar qual o erro. Olha, Ricardo, qual é o problema? Eles não me chamam de Ricardo, me chamam de Farhan, né? Farhan, qual o problema que está dando? Tô fazendo essa requisição e tá retornando esse erro aqui. Calma aí, me dá um segundinho. Aí ele botou o computador dele em cima da minha mesa lá, acessou, não sei o que lá, agora testa aí. Aí eu falei, não, agora deu 200. Cara, ele sabia o que eu passei para ele qual o problema que eu estava tendo. Ele era o cara de banco de dados, não era o cara de desenvolvimento, tá? A empresa que eu trabalhava era bem separado isso, né? Que eu comentei ali no início da nossa Uhum. conversa. Ele entrou no código, fez alteração, comitou, subiu a alteração e eu testei e deu 200. Não tinha nada a ver com banco de dados, entendeu? Era alguma coisa na aplicação e ele conseguiu resolver. Né? Então, a gente está falando, o cara de banco de dados não precisava estar ali resolver o problema. Eu podia falar com o desenvolvedor corrigiu e eu segui o processo. Né?
Então, ele de Sim, tanto trabalhar com a aplicação, ele já sabia qual o problema e já sabia como resolver. Entendeu? exato, Não se exatamente. limitou, não se limitou. Ah, não, Farran, eu só mexo aqui com o banco de dados. Daí o problema da aplicação, ele foi lá e sabia e resolveu. E era em ambiente de homologação, não é ambiente de produção. Eu tinha um Uhum. ambiente separado, então, cara, tranquilo. Você errou ali, a gente desfaz o commit e resolve, vai embora, entendeu? Mas eu achei bem legal, assim, a proatividade do cara. Ele chegou, sentou ali, não tinha nada a ver com o que ele resolvia dentro da empresa, mas ele sabia o que era, resolveu e foi embora. Conhecimento, né? Sim, e ninguém, igual a Conhecimento. gente falou, ninguém tira, né? Conhecimento. E o quinto tópico aqui, boa base de liderança técnica ou gestão. Para cargos de liderança e coordenação, ter visão geral do processo de QA, né, e desenvolvimento é essencial. Né? A gente estava falando de frameworks, ok Robot, ok Uhum. Cypress, mas cara, eu fiz um projeto agora há pouco tempo que ao invés de eu ficar lá digitando todos os dados, né, no framework, você pode usar um loop. Acho que foi no Playwright, se não me engano. Você pode usar um loop dentro da coisa para poder ficar gerando. Ele pega de um arquivo a massa de dados, ao invés de eu ele ficar indo linha por linha, ele pega e ele mesmo vai criando. Eu coloquei um loop dentro do código, então ele vai fazer esse processo automaticamente. Eu não preciso nem ficar colocando linha por linha para ele preencher, entendeu? Aham. Ele preenche o nome e senha. Usuário e senha, usuário e senha, usuário e senha. Se com uma base de dados muito grande, eu não tenho, vou ficar escrevendo dezenas de linhas. Então, porque eu não posso botar um loop aqui. Se eu não tiver conhecimento de programação, cara, eu vou escrevendo 1000 linhas ali para poder fazer o processo. Fica um negócio que fica até massivo e feio, né? Eu Sim, sabendo sim. uma linguagem de programação que corresponda com a ferramenta, cara, eu aplico a linguagem no framework, né? É bem maneiro isso, cara. É. Sobre esse ponto 5, cara, de liderança, técnica e gestão, eu sou tech lead, né, na empresa que eu trabalho hoje, para a parte de QA. E eu diria que sim, a parte de ser generalista me ajudou muito a alcançar essa posição, porque você ser generalista, de certa forma, te ajuda a pensar com caixas diferentes, sabe? Pô, tive experiência com WebDriver I/O e foi assim. Tive experiência com Cypress e foi assim. Tive com Playwright e foi assim, sabe? Pô, para esse contexto que eu tô, talvez a melhor, sabe, essa daqui. Pô, atuei com produtos próximo do DPO, próximo de Product Manager ali, e aquilo me trouxe muito conhecimento sobre Scrum, sobre a concepção de um produto também. Então, eu diria que realmente, cara, eu ter trabalhado, por exemplo, bastante com teste manual me ajudou a eu testar bem as coisas, a eu ter um pouco mais de senso crítico, sabe? Então, o fato de você testar as coisas manuais me ajudou muito. Teste de performance, enfim, eu acredito que nesses 12 anos de carreira, realmente ser generalista, assim, foi a base para eu ter conseguido alcançar uma liderança técnica e ao mesmo tempo fazer gestão de pessoas, né? Porque a gente tem que se reinventar todos os dias, então, para você também lidar com pessoas, você também precisa entender um pouco dessa diferença das atualizações. Nem todo mundo está disposto a isso, então, sabe, essa minha base generalista, eu diria que me ajudou 100% a ter alcançado esse tipo de posição. E sim, eu diria para as pessoas que, pô, um dia eu quero ser líder técnico. Igual a gente falou desde o começo, eu acredito que não dá para você ser, vamos supor, líder técnico em Cypress. Eu acho que não existe isso para Sim, QA. Talvez você ser líder técnico de uma célula de qualidade, de um time de qualidade é possível. E quanto mais conhecimento de linguagens, de frameworks diferentes, isso vai com certeza te dar uma base muito boa para você alcançar esse tipo de posição. legal. Está com o Miguel Luiz aí, o cara é um fera também em teste manual, né? Meu pupilo aí de Legal. teste manual. Outra coisa, a gente fala de testes automatizados. Cara,
Se eu não souber fazer o teste manual, né, e ter maturidade, eu falo muito isso com o Miguel, né? Ter maturidade com o teste manual, como é que eu vou fazer o teste automatizado? Ah, não tem como não. Como é que eu, né, como é que eu vou aplicar? É só aplicar por aplicar? Tipo assim, quando é que eu aplico o teste automatizado? Eu digo sempre, ó, você aplica teste automatizado quando o teste manual está bem maturado. Está maduro, a aplicação está legal, o site está legal, a aplicação que você está testando tá bem robusta, tá concisa no código, não vai ter alteração ali. Aí você aplica o teste automatizado que você vai ficar repetindo aquilo que você já sabe que a estrutura está toda ok, né? Isso fica bem legal de você conhecer. Eu aplico bem o teste manual, depois eu faço a transição para um teste automatizado, cabendo o teste automatizado. Uma aplicação que está toda hora mudando, não tem jeito. Tem que saber, tem que amadurecer o teste manual para eu poder fazer o teste automatizado. Né? É, cara, esse é um ponto meio difícil de abordar, porque esse seria o caminho ideal, né? Mas Sim. na prática as empresas faz teste automatizado aí, é isso que eu quero. É. E nem sempre, né, tá no caminho certo. A documentação, o Miguel é bom nisso no teste manual e na documentação também. A gente fez uma live um tempo atrás falando sobre esses tópicos, cara, é bem legal. E assim, eu tive que dar um passo atrás, né, de teste automatizado, né, chamei o Miguel para poder participar, porque conheci o trabalho do Miguel em relação ao teste manual e a documentação. Então, assim, eu dei um passo atrás, falei sobre o teste manual para poder explicar por quanto é que você faz o teste automatizado, tá? Mas esse que você falou, depende do caso, da empresa, e o coitado do cara que vai pegar o teste automatizado. Se pegar um É, projeto lá que está toda hora trocando, né? Os seletores, está toda eu vi um projeto agora que os seletores são dinâmicos. Coitado do cara, vai fazer teste automatizado como um seletor dinâmico? é triste, mas acontece sempre. Bom, como nem tudo são flores, vamos passar aqui pelos os contras, já que a gente falou dos prós, né? Risco de superficialidade foi aquilo que você comentou, É. né? Você corre o risco da pessoa ser superficial e não se aprofundar em um assunto. Isso acontece, tá? Pode acabar sendo um pouco de tudo, mas nada profundamente. O que limita a atuação em problemas complexos e técnicos. Você comentou sobre isso também, né? É, eu acho que, bom, é a minha posição, eu acredito que a pessoa minimamente pensando em automação, parte técnica, seria muito, muito, muito bom ela ser bom, né? Repetindo o que eu falei aquela hora, ser bom em um framework Sim. específico. Pô, se você for bom em Cypress, se você quer ser bom em Cypress, seja bom em Cypress, porque para os demais frameworks você consegue navegar mais fácil. Menor destaque técnico em projetos que exigem automação avançada, teste de carga, sistema críticos, o especialista costuma ser mais requisitado. Né? É, exatamente. Esse que é o ponto. Quando a gente fala em parte técnica, sempre dentro de um time, a gente vai ter pessoas que a gente vai se apoiar nelas. Justamente por elas serem, provavelmente, melhores tecnicamente e tudo mais. Eu acho que isso também pode ir um pouco de encontro com interesse de carreira, talvez. Tem gente que, pô, fica ali no cantinho, faz ali o que precisa fazer Sim. e tá tudo certo. Então, cada um tem o seu perfil. Mas agora, se é uma pessoa, meu, eu quero realmente ser a pessoa referência daquele time. É. Então, se você for uma pessoa generalista, e inclusive nos frameworks de automação, em todos, você ser super raso, você não vai alcançar isso. Então, também talvez não seja destaque, É. pensando tecnicamente falando, né? Eu consegui fazer o contrário, eu consegui ser uma pessoa de destaque técnico no teste de carga, mas não teve jeito, eu precisei ser generalista com outras coisas, saber É. DevOps, saber sobre outras coisas. Né? Desvalorização em empresas muito técnicas. Algumas organizações buscam perfis altamente especializados. Engenheiro de teste, de performance, automação com foco em CI/CD também. É.
Isso não é, não acredito nem em desvalorização, mas sendo bem direto, você não consegue a vaga. Sim. Assim, você já é barrado no teste técnico, sabe? É por mais que hoje tenha chat GPT, por exemplo. Cara, mas na hora de você fazer um live coding ali, você não consegue enganar porque as perguntas que vão ser feitas vai por um caminho que você não conhece. Então, tem um pouco disso, sabe? Você não vai saber explicar, né? Vai acabar Exatamente. se complicando. Dificuldade de contribuir, construir autoridade. Em comunidades técnicas é mais fácil de tornar referência a um tema se você não se aprofunda. Né? Exatamente, exatamente. Cara, não adianta, precisa estudar, precisa sempre pegar conhecimento da fonte. E a mesma coisa, cara, se para a pessoa que quer ser técnica, vamos supor, ela quer ser um líder técnico, talvez isso seja um problema, sabe? É, para você ter relevância, para você poder estar escrevendo artigo, querendo compartilhar com a comunidade, por exemplo, é importante que você tenha um conhecimento sólido, certo? Daquilo que você está falando. Agora não, mesma coisa, são perfis também, eu acredito que são perfis, sabe? Pô, não, eu quero ficar na minha ali, quero fazer meu trabalho e tá tudo certo. É, não é um problema. Então, eu acredito muito nos perfis, mas pensando em alguém que quer se tornar uma referência, isso, você ser generalista realmente pode ser um ponto ali, um step atrás. E o quinto e último aqui, maior risco de sobrecarga. Hum. Pode acabar assumindo várias tarefas por saber tudo, de tudo um pouco, o que leva a É, multitarefa ineficiente ou ao burnout, né, que se fala muito. Né? cara, eu tive burnout ano retrasado. Foi terrível, é bem ruim, porque a gente só trabalha, né, e não aguenta mais ver coisa de trabalho. Isso de sobrecarga eu diria que é mais ou menos porque também depende da empresa, né? Então Sim. depende de como as coisas são postas, é, depende muito do seu momento profissional. Tem empresa que você consegue dar um basta, tipo, ó, agora não dá para fazer isso. Então, esse é o ponto da autoridade, sabe? Se você tem um posto de autoridade legal, demonstrar que você sabe o que está falando, se você está numa empresa que tem essa possibilidade de acatar, digamos assim, ouvir as suas sugestões, isso é muito bom. No meu caso, por exemplo, eu até comentei no começo, hoje tive uma reunião agendada, tipo, ó, a gente vai precisar começar a cobrir teste de API e vai ser com C Sharp. Ponto. É isso. Não me perguntaram, você sabe C Sharp? Mas sabem que eu sei aprender C Sharp. Então, eu e o meu time. Então, a gente vai seguir esse caminho. Assim, são ônus e bônus, né? Então, eu acredito que possa ser uma oportunidade, por exemplo, para as pessoas que passarem por essa situação, aprender um projeto novo, aprender uma linguagem nova, mas tudo com moderação. Eu diria que olhando para esse ponto assim de sobrecarga, de burnout, a gente tem que ir até onde a nossa saúde está controlada, onde está tudo bem, e caso contrário, procurar um outro emprego, porque não tem conhecimento, não tem empresa que sabe, que pague um burnout. Não faz sentido. Impor seus limites, né? Saber, conhecer seus limites e saber impor seus limites. Né? Isso é Exato, exatamente. importante, Que saber se respeitar. porque a gente não pode, né, cara, ser escravo de empresa, de trabalho. A gente tem uma vida. Sim. Legal. Legal você ter trago isso também. É um assunto também que, cara, parece que não, mas tá consumindo o mercado, sim, tá? É verdade. O burnout Cara, realmente tá tem. meio fora de controle. E principalmente cara, pô, vai lá, faz teste manual, faz automação, ajuda o pessoal de produtos, escreve test case, faz tudo. E assim, parece que tá todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo, nunca tem Tá, tempo para nada, tá faz tudo em generalista, cima né? da hora. Cara, parece que tá todo mundo ficando generalista no Eu tô todo negócio. mundo ficar Todo generalista. mundo tem que fazer tudo e ao mesmo tempo fica ruim. Isso é um momento meio complicado para nossa área, eu diria.
Legal. Meu amigo, prazer ter falado com você. Não vai faltar oportunidade de trazer novos tópicos aí para a gente conversar. Foi muito gratificante aí a conversa, né? Os pontos que a gente trouxe também. Eu espero que ajude o pessoal a tomar um norte aí, saber se posicionar também. Tá? Obrigado aí por ter trago a questão do burnout aí. A gente precisa realmente saber se posicionar, saber se respeitar, saber seu tempo, né? Sim, Isso é bem com legal. certeza. Obrigado aí pela É, tua eu presença. agradeço a oportunidade também de poder ter compartilhado um pouco da minha carreira, um pouco dos insights que eu tive no meio do caminho, né? Porque eu acho que quanto mais tempo a gente tem de área, eu acho que a gente tem que compartilhar mais. Então, eu cheguei na fase que eu quero compartilhar muito do meu conhecimento com a comunidade e realmente obrigado pela oportunidade Não vai de faltar ter falado aí. oportunidades, né? Ah, Pô, a gente tem os sites ali, gostei muito da troca de conhecimento aí, a gente vai continuar fazendo. com certeza. Até o próximo post do João aí. Ah, até, eu vou pensar num assunto bom para Tá dar uma live bom, de novo. João. Obrigado por tudo, tá Fechado? bom? Obrigado, Ricardo. Valeu. Boa noite, Boa pessoal. noite, Um gente. Tchau, tchau. abraço.